Oi, pessoal, mais um episódio na Base Delas Podcast. Eu e Narinha. Narinha, conta quem tá aqui com a gente hoje. Olá, nós estamos com um convidado super especial, autor desse livro aqui, ó. Vou deixar ele se apresentar. Narlock, bem-vindo. Se apresenta para o pessoal. Oi, Nara. Oi, Paula. Beleza? Obrigado pelo convite. Sou Leandro Narlock. Acho que vocês me conhecem, né? Pô, tô toda hora do Novo. Se tem algum público que tem que me conhecer no Brasil, é o do Novo. Então é um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos lá. Vamos ver o que vamos ter de questões de debate hoje. Narlock, a gente queria saber um pouco sobre... Te conhecer um pouco, o Narlock, como você chegou até aqui, né? Então, o Narlock adolescente. Nossa, sério? Sério, como que ele era? Ele já era, assim, provocador, polêmico, ou não? Pô, acho que não, sabe? Eu era de esquerda, né? Bem de esquerda, assim, bem hippie, né? Quando estava na faculdade, primeiro na faculdade, o pessoal fez uma eleição do cara mais bicho grilo da faculdade. E eu ganhei, cara. Eu ganhei. Isso contando todas as faculdades de humanas, cara. De jornalismo e tal, e humanas. Eu lembro que uma vez eu estava andando na rua e tinha uma loja de pano de prato, né? De vários tipos de pano de chão, pano de prato e tal. Daí eu comprei uns 4, 5 panos brancos, assim, e falei para minha mãe fazer uma bata para mim. Daí eu ia para aula com uma bata de pano de prata, de pano de chão, aquele pano alvejado, branco, assim, sabe? E eu era muito hippie, tinha um cabelão comprido assim, fazia malabares de fogo, e fui para o Encontro Nacional das Comunidades Alternativas, fui para a Chapada Diamantina, eu era riponga, velho, é muito louco. E daí, pensando bem, será que mudei tanto assim? Mudei, né? Claro. Mas tem uma coisa da sociedade liberal, do livre mercado, da livre iniciativa, que é meio, cara, deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer melhor, entendeu? Né? Aquele velho exemplo que todo mundo cita, tipo, dentro de uma sociedade comunista, não dá para ter uma sociedade hippie, uma comunidade hippie ou liberal e tal, mas o contrário até dá. Né? A beleza do mundo de hoje é que você pode ter no meio do mundo de hoje, as pessoas falam, vou fugir para a Chapada Diamantina, dane-se, vou montar minha comunidade lá. Né? A beleza de das pessoas tomarem a sua ideia, terem a sua decisão e tal. Enfim, já tô tergiversando. Isso só o liberalismo proporciona, né? É. Você poder escolher, tá certo. Mas eu era super hipão demais. Daí, enfim... E daí, que mais que eu tinha de legal para falar sobre isso? Eu fazia mecânica, né? No ensino médio, eu estudei mecânica no Cefet, que era uma escola técnica super boa, que tinha a do Paraná era a melhor do Brasil, assim, uma escola muito boa. No Paraná tem uma tradição meio alemã, assim, de ensino técnico no ensino médio, sabe? Então, as empresas lá, Bosch, a Volvo, todas elas tinham contato com a faculdade, com o ensino médio e tudo. Mas daí teve uma aula que o professor falou assim, o professor estava dando uma aula sobre encaixe, já no último ano, assim, do ensino médio. O professor estava dando uma aula sobre encaixes, né? Coisas que não são nem parafusadas nem fixadas, elas são só encaixadas. Ele falou, esse encaixe é muito comum no virabrequim, porque o virabrequim é aquilo, o virabrequim. E daí eu levantei a mão, professor, o que é virabrequim? No último ano. E daí a sala toda assim, que porra é? Daí o professor, gente, vocês estão no último ano. Essa é a principal peça de um carro, do motor de um carro. Uma peça desse tamanho. Que você não sabe isso, talvez vocês não se interessem pelo assunto. Talvez vocês tenham que procurar fazer. E daí acabou que eu virei jornalista, né? Fui para a faculdade de jornalismo. E como que foi essa virada de chave do virabrequim para ser um jornalista? Cada vez eu me interessava mais. Em Curitiba tinham leituras dramáticas, né? Então, toda segunda-feira, pessoal, os atores, uma companhia de teatro, assim, enfim, eles pegavam uma peça de teatro, daí em vez de encenar, ter cenário, tudo, só faziam leitura dramática, né, que você levantava e falava dramaticamente o seu personagem, assim. E daí eu sempre ia, toda segunda-feira eu não perdia essas leituras e daí fui entrando no mundo, assim, de cultura e tal. No começo não sabia se eu ia fazer jornalismo ou filosofia, letras e tudo. E foi isso, foi por aí. E o seu primeiro livro foi o Guia Politicamente Correto. Da História do Brasil. Da História do Brasil. É. E o que mudou na sua vida depois que você escreveu esse livro? Cara, isso é muito louco. Deixa eu contar. Tem duas histórias diferentes aí, né? Uma é o surgimento da nova direita, assim, sabe? Que eu fui resultado dessa onda, assim, e engrossei essa onda, né? Eu acho, ali no livro e tal.
E a outra é a minha história pessoal, né? Então, naquela época, assim, eu trabalhava na Super Interessante, depois fui para Veja, e você ter um contato, ter uma indicação de revista, era muito importante para o teu livro. Eu trabalhava na Veja, eu lembro que era assim, ó, se a Veja te desse 2 páginas sobre o teu livro, 2 páginas positivas, estava na lista dos mais vendidos na outra semana. Então, era quase garantido, assim, né? E daí eu tinha um contato na Folha, que eu escrevia uns textos para a Folha. Trabalhava na Veja, então eu pensei, pô, os caras vão falar do meu livro, né? Só que daí eu pedi demissão da Veja, briguei com o meu chefe. A Veja fechou as portas para mim, no começo. E a Folha, os caras me ignoraram na Folha, depois de eu lançar o livro, né? E daí né? Daí passou ali, o Laurentino Gomes estava fazendo um super sucesso. Na verdade, o meu editor era o editor dele, né? Mas daí ninguém falava do livro, cara. Ninguém, assim, passavam uns meses, passou 2 meses, ninguém falou nada. E eu, bom, vou tocar minha vida, né? Voltei para editar revistas como freelancer, assim, da Super Interessante. Mas daí, de repente, começou a brotar, assim, o Pondé falou na Folha, o Pedro Bial falou no Twitter. Eu não tinha conta no Twitter, fiz uma conta no Twitter para ver o que o Pedro Bial tinha falado. E daí ele foi falando, teve uma semana... Eu lembro que quando eu pedi demissão da Veja, eu ganhei 17 mil reais de rescisão. Eu falei, caraca, tô rico, velho. Porra, 17 mil. E daí, numa semana, eu descobri que ia ser pai, né? A gente tomou um susto, assim, descobri que ia ser pai, que a gente ia ter um filho. Daí, o livro entrou, na sexta-feira, o livro entrou na lista dos mais vendidos e ficou por 150 semanas. Que legal. E daí ganhei muito dinheiro, um dinheiro que falava, meu Deus do céu, o que é isso? Assim, né? Tipo, não estava acostumado com aquilo, assim, né? Então, foi muito legal, foi muito divertido. Ô, Narlock, e conta pra gente como que foi essa sua virada de chave aí de esquerdista para essa nova direita. Então, isso é bem interessante, porque ali a partir de 2005, 2006, tinha uma curiosidade, o PT, assim, era quase falar que você era leproso, né? Se você era de direita e tal, né? Eu lembro que o Serra, em 2010, na eleição, a CBN perguntou para ele, você é de direita ou de esquerda, né? Ele era um cara contra a Dilma. Ele falou, não, eu sou de esquerda e tal. Eu lembro de ir para lugares que as pessoas, cara, pessoa de direita é tipo leproso, né? Ninguém, né? O Lula tinha 80% de aprovação e tal. Só que começou a ter um movimento, uma curiosidade de ideias distantes da esquerda, assim, né? Então eu lembro que eu ia num bar na Barra Funda, naquela Casa Belfiore, acho que você conhece, não sei se vocês conhecem Casa Belfiore, e lá tinha o livrinho do Underblogs, né, que eram os blogs. A internet naquela época ela era meio elegante, que nem o Substack hoje, assim, uma coisa meio intelectual e tal, né? Tinha muito blogueiro e tal. E esse livro era uma coletânea de textos do Underblogs, que era uma moçada meio contra a esquerda, tipo Alexandre Soares Silva, o Rui Goiaba, que hoje estão na Cruzoé, né? Escrevem para a Cruzoé, são roteiristas e tal. E daí ali foi surgindo essa ideia. Eu acho que o marco do Brasil nisso é em 2008 o Tropa de Elite. Aquela cena do Tropa de Elite do Matias, né, o policial negro, que fazia direito na PUC, e daí ele começa a discutir com o pessoal vocês são maconheiros, vocês não gostam de policial e tal, que ali você vê uma coisa de direita popular, assim, contra a elite de esquerda, assim, né? Ali, para mim, foi um marco muito importante da direita do Brasil, assim. E daí eu acho que eu fui e daí, enfim, em 2005 eu tive a ideia do livro, fui coletando material. 2008 consegui um editor, demorei 2 anos para escrever. E depois de eu escrever o primeiro livro, eu não conhecia Mises, não conhecia Milton Friedman. O meu background é de jornalista de esquerda, entendeu? Né? E daí, a partir dali que eu fui ter contato com o pessoal dos institutos liberais, meio que aprendi com esse pessoal, dando palestra para eles, eu acabei aprendendo também, né? E participei em 2013, eu aluguei um escritório do lado uma sala de um amigo meu, do lado do Teatro Municipal, num prédio antigo, prédio de 1928 ali. E eu lembro que tinha um pessoal coletando assinaturas para o Partido Novo, e eu levei eles para o escritório, pega a assinatura de todo mundo aqui e tal. Muito legal, né? E foi ali bem em 2013, quando eu estava, depois teve carro incendiado na rua do escritório ali e tal, então foi muito divertido. Ai, que legal. Nossa, então você foi natural, virada, não teve aquele momento virada de chave, você foi aprendendo
o sentido do que é a direita. Acho que, assim, ó, pensando bem, quando a gente pensa, né, muita gente me vê hoje, alunos, amigos de faculdade, assim, porra, você mudou muito. Cara, pensando bem, meus ideais continuam os mesmos, entendeu? Sei lá, eu quero menos pobreza. Antes eu achava que você tinha que ferrar os ricos. Agora eu acho que você tem que ser favorecer a criação de riqueza, né? Mas o objetivo continua o mesmo, entendeu? A esquerda não entende muito isso, né? Por exemplo, uma bandeira da esquerda é baixar o lucro das grandes empresas. Vamos reduzir o lucro das grandes empresas. Beleza, vamos. A melhor coisa para fazer isso é livre concorrência. Eu sou super a favor, melhor para o consumidor, mas não sei por que eles não são a favor, assim, né? Enfim, então, na verdade, o liberalismo chegou como isso. E que mais? Isso é muito louco também. Teve um clique, assim, um estalo que eu tive na faculdade lendo a Caros Amigos. Não sei se vocês lembram da revista Caros Amigos, que era uma revista super meio trotskista, assim, que tinha antigamente. E teve um texto que eu li deles falando que um protesto que teve em Detroit e tal era a grande nova revolução e as massas operárias vão se revoltar. E eu achei aquilo tão cafona, tá ligado? Então, assim, cara, não dá, entendeu? Meio que assim, comecei a ter um pensamento crítico em relação à esquerda cada vez maior, assim, sabe? Ai, que legal. E teve alguma coisa que você já escreveu e se arrependeu? Já. Deixa eu pensar. Vamos? Foram tantos. Não, uma vez em 2010, quando a Dilma ganhou do Serra, sempre tem aquela polêmica, né? O Nordeste vota em peso no PT, daí algum retardado de São Paulo fala: ai, porra, esses nordestinos, toma no cu e tal. E daí eu escrevi um texto para a Folha assim: sim, eu tenho preconceito. E daí o texto falava assim: obviamente eu não tenho preconceito com a origem das pessoas, com as pessoas de acordo com a origem, mas sim pelo jeito como que elas votam. Né? Mas assim, daí me cancelaram, acho que foi o primeiro cancelamento que eu tive. E assim, não precisava daquele título, entendeu? Era só mais para chamar atenção, entendeu? Enfim. E você é pai, né? E como você explica esse politicamente incorreto para o seu filho? Cara, o meu filho mais velho tem um filho de 15 anos e um de 3, né? O mais velho, ele é bem red pill, assim, sabe? Ele é bem politicamente incorreto. Esses dias na faculdade, na escola teve um debate comunismo versus capitalismo. E daí ele ganhou. Ele defendeu o capitalismo e ganhou o debate. Então, que orgulho! E daí é engraçado, porque a turma do fundão, hoje, ele me conta umas coisas assim, né? A professora estava lá dizendo: porque a xenofobia, porque o Trump, porque o Bolsonaro e tal, né, com um discursinho de esquerda. Daí alguém do fundão da sala gritou assim: vai, mito! E a turma toda deu risada. E ali me deu clique, assim, cara, que toda aquela rebeldia que tinha antigamente, quando eu estava na escola, que o pessoal era de esquerda, o pessoal do fundão era de esquerda, o pessoal rebelde, né? Era de esquerda. Hoje, esse espírito tá com a direita, velho. O guri ali vai ver, o guri nem é Bolsonaro, né? O guri que falou, né? Mas ele fala aquilo só para ser subversivo, assim, né? Para parecer rebelde e tal. Então, e tem várias coisas que você pega, tem muitas semelhanças com... Eu vejo várias pessoas adultas, eram de esquerda, uma esquerda meio do Brizola, assim, né? E hoje estão mais com a direita, assim. Mas vai ver o perfil da pessoa continua o mesmo, né? E o que mais te inspira fora da política? Não, mas deixa eu contar uma outra história sobre isso rapidinho, peraí. Teve um cancelamento meu da CNN, né, que eu fui demitido, o movimento gay ficou todo contra mim, achando que eu estava contra eles, que eu falei assim, eu sou a favor da doação de sangue para homossexuais, mas não vamos nos enganar, eles têm muito mais propensão de ter HIV e tal. E daí foi uma zona, meu filho nessa época tinha 10 anos. E daí, entrando na puberdade, né? E ele vendo aquilo na TV, na internet, um furacão no meio da minha vida e tal. E eu fiquei meio preocupado, assim, meu filho não pode achar que eu sou homofóbico, entendeu? E vai que o meu filho é homossexual, né? E eu fiquei muito com isso, e daí eu fiquei muito falando pra ele assim, não, porque, é a opção de cada um, se você tiver essa opção, tudo bem, e tal. E daí, alguns anos depois, eu fui conversar com ele sobre essa questão de sexualidade, tudo de volta, e ele falou assim:
Ah, mas não vai falar de volta que tudo bem, eu sou homossexual porque eu não aguento mais, entendeu? Ele lembrou. Ai, e a gente tem acho que é um problema, né, no Brasil cultural, acho que não deve ser só no Brasil, que assim, você já foi muito cancelado, dia sim, dia não, né? Tem alguma polêmica aí sobre você. E para o homem, isso no geral é ruim, mas o homem leva mais na esportiva, fui cancelado, né? Mas para a mulher isso é muito ruim. Então isso acaba afastando as mulheres da política, talvez por causa desse julgamento das pessoas com elas. E o que você poderia até, na sua experiência, né, falar direcionado para as mulheres sobre essa cultura do cancelamento que está tão forte hoje, que está afastando elas da política? Sim. Né, sobre esses cancelamentos, porque às vezes é uma coisa que, igual você falar, em um título, ninguém nem leu a matéria, o título te cancelou e aconteceu tudo isso. Olha, acho que a primeira coisa é dar uma segurança, assim, né, de que se o cancelamento é injusto, se você acha... Porque às vezes as pessoas têm que ser canceladas mesmo, né? Se você falou uma coisa errada, cara, então aquilo te aflige psicologicamente e é certo que seja assim, você tem que rever a tua posição. Mas quando é uma coisa injusta, né, que as pessoas te entenderam errado, como estava muito na moda lá em 2020 e tal, de entender, empurrar a pessoa para uma interpretação exagerada, assim, é curioso que muita gente fica do teu lado, né? Então, nesses casos, muita gente, você vê todo mundo te bombardeando contra você na internet e tal, mas as pessoas próximas a você ou que te apoiam, elas estão do teu lado. Então, ao mesmo tempo você se sente atacado e do outro, e ao mesmo tempo muito amparado, entendeu? Sabe? Então isso dá um conforto emocional, assim, sabe? No momento, acho que as pessoas de fora não enxergam isso, mas você se sente muito bem. E a vida concreta, que é dos filhos, da família, dos amigos, assim, segue a mesma, entendeu? Segue a mesma, né? Se for um cancelamento injusto, né? Claro que, sei lá, fico imaginando aquele cara que foi pego lá no show do Coldplay com a mulher, né? Puta, cara, acabou. Não há mesmo. Acabou. Mas a vida segue adiante, né? E as pessoas podem mudar, melhorar a sua imagem, né? Eu acredito na ideia, meio que tem uma raiz meio evolutiva, assim, de que os homens correm mais riscos que as mulheres, né? Então, o que isso pode ser bom e pode ser ruim, né? São, por exemplo, tem uma infecção causada nos ossos, causada por quedas. 90% dos pacientes, osteomielite, se não me engano, dessa doença, eles são homens, porque o homem é burro, velho. Homem, não, tem que trocar uma lâmpada ali, não, vou encaixar uma escada em cima de outra escada. A mulher olha aquilo e fala, meu Deus, você tá louco, entendeu? Daí, né? Mas o que acontece? O cara corre mais risco, então ele pode ganhar, como muitas vezes ele ganha e muitas vezes ele perde, né? Né? Então, você pega entre os perdedores, entre os acidentados, mais homens, entre os vencedores, mais homens, enquanto as mulheres ficam na média, né? Tem uns estudos disso, eu vou falando, tá? Não sei se é para falar. Pode falar. Tem uns estudos muito legais que é assim, pegam homens e mulheres para fazer exercícios, testes de aritmética. E a conclusão é que os homens e as mulheres são igualmente bons no teste. Mas aí eles falam para as pessoas assim, você quer apostar que você está entre os 20% melhores? E daí os homens, mesmo aqueles que não estão entre os 20% melhores, falam, quero apostar, eu estou entre os 20% melhores. Ele bota um dinheiro. E as mulheres, mesmo aquelas que estão entre as 20% melhores, elas não apostam, é assim, você ganha um dinheiro. Se você apostar e você estiver entre os 20% melhores, esse dinheiro dobra. Senão, você não ganha nada. Né? A remuneração fica variável. Uhum. E daí as mulheres, mesmo as que estão entre os 20% melhores, não arriscam. Então isso acho que é um chamado às mulheres. Cara, tem que arriscar um pouco. Né? Assim como os homens têm que se arriscar menos, as mulheres têm que se arriscar mais, para a gente conquistar mais e tal, né? Dar a cara a tapa e tudo isso. Foi legal? Foi bom? Foi ótimo. Nossa, era exatamente isso. E se você tivesse que escolher uma mulher para escrever o livro do Guia Politicamente Incorreto, quem seria? Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Da política brasileira. Política brasileira. Da política?
Se você for cancelado, todas nós vamos juntos. Vamos pensar. Calma, já vai vir a resposta. Vou ficar maquinando aqui, tá? Tá, depois a gente volta nessa daí. Tá. E o que... você acabou respondendo já essa pergunta, mas o que falta para mais mulheres se sentirem à vontade para se discordar em público e para vir para a política? Eu acho que a gente tem um risco, todo mundo tem um medo de rasgar, arranhar a sua autoimagem, né? Tem o Conrado Caligares, né, aquele psicólogo italiano que escrevia na Folha. Ele tem uma história muito boa dele, né? Ele fala assim, olha, quando eu era jovem na Itália, adolescente na Itália, chegava o verão, todo mundo ia para academia, ficava no shape e tal, para chegar na praia, né, nas semanas ali na praia, poder namorar, encontrar a mulherada e tal. Mas ele falava que todo mundo se preparava, ficava aguardando o dia, e chegava na praia, ninguém pegava ninguém, porque ninguém tinha... Isso é na Itália, hein, o lugar mais, né, que os homens têm mais desenvoltura e tal. Mas ele falava, todo mundo ficava com medo, entendeu? Ele falou, mas tinha um cara que ele sempre terminava a noite acompanhado, porque ele não tinha medo de riscar a sua autoimagem. E era o cara que sempre se dava bem, né? Então, acho que isso é um conselho, talvez, para todo mundo, né? Às vezes, até para gravar um vídeo no Instagram, a gente, ai meu Deus, mas o meu cabelo, mas puta, preciso me arrumar. E, no fim, o que as pessoas gostam é da coisa autêntica mesmo, né? Então, assim, cara, se a gente ficar... Eu suspeito que quanto mais velhas as pessoas ficam, não sei se é verdade, mas elas têm mais medo de se arriscar, entendeu? Às vezes, muita mulher mais velha não quer se relacionar porque, ela pode levar um não, entendeu? E muito menino também, né? Eu vou ficar no computador, cara. Se eu tiver que ir pro mundo real, eu vou levar não das meninas, entendeu? Então, cara, vamos... Né? Isso impede a gente de viver, né? Vamos se dar o direito de derrotar, né? De perder, de tudo isso. Isso dá o direito de ganhar também, né? Abre a chance de ser vitorioso e tudo. Mas acho que o mais legal, posso falar mais, é que o que eu vejo no Novo, assim, né? Por exemplo, eu fui diretor de comunicação do Novo, trabalhei na campanha da Marina e sou escritor. A atividade de escritor, ela é mais livre, né? Posso escrever de onde tiver e tudo, mas ela é meio boring, assim, meio entediante, porque eu fico sozinho no meu cubículo escolhendo palavras, e é um projeto individual meu, né? Tudo bem, tem a editora, mas mesmo assim é a minha marca, a minha pessoa e tal. E uma coisa legal do partido, da campanha, é que tem um projeto coletivo, assim, é um engajamento coletivo, né? E, cara, e o que a gente gosta na vida é isso. Tem até um texto daquele cara, como eu falo, credo, meu Deus do céu. Não, mas você que é o entrevistado. Você que é a estrela aqui. Aquele João Pereira Coutinho, ele fala, tem um texto dele muito louco, que é assim, seriam os terroristas felizes? Muito louco isso. Ele fala, nessa linha, eu não sei se eu estou imaginando o texto dele, se eu estou lembrando, mas... Ele fala daqueles terroristas que fizeram um atentado na França, que metralharam um monte de gente, né? Esses caras estavam imbuídos, todos eles amarrados e apaixonados pelo mesmo projeto, né? E uma conexão, um engajamento que muita gente não tem, entendeu? E daí é meio polêmico, aqueles caras são felizes? Enfim, o fato é que um ingrediente da felicidade, uma coisa essencial é sentir que a gente é parte de um projeto coletivo, né? Então, eu vejo assim, mesmo gente que perde eleição, né, sabe, você vai lá no último dia da campanha, a pessoa descobriu que perdeu a eleição, cara, ela vai lembrar daquele momento, a vida toda dela, como uma coisa notável, assim, né? Então, a vida fica muito mais rica, assim, né? Muito mais frutífera e tal. Ótimo. E agora você terminou, né? Lançou um livro. Cadê? Aqui na linha. Aqui, ó. Aqui, ó. Conta pra gente um pouco sobre o seu livro, sobre o quanto você já foi cancelado por causa desse livro. Ainda não? Ainda o pessoal tá fazendo pacto de silêncio. Assim, Esse livro tá maravilhoso. Conta pra gente um pouco, da onde surgiu a ideia politicamente incorreto do meio ambiente, como... Tá. Eu tinha parado, né, de fazer guias politicamente incorretos, já tinha escrito muitos iguais e tal, mas eu estava com um projeto super ambicioso, assim, que eu ainda vou fazer sobre teorias muito simples da ciência que explicam muito e tudo. Mas daí o ano passado eu estava pensando assim, né, vai ter COP, né, cara, o Lula aí falando um monte de bobagem, o Lula lá querendo aparecer de que ele é puro, de que ele é
ambiental, que ela é verde, tudo. Um monte de ambientalista falando. E eu já acompanho o assunto há muito tempo, né? Já li muita coisa, já entrei em polêmica também sobre isso, me chamaram lá de negacionista de sapatênis. Achei muito legal. O bom é que eles são bem criativos, né? Não é? Tem um toque de poesia, né? Pô, Eles são, o cara negacionista descolado e tal. E daí eu falei, quer saber, dane-se, vou botar esse projeto para depois e vou escrever o Guia Politicamente Correto do Meio Ambiente. E adorei, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o que eu sei fazer é irritar ativista, velho. É cutucar vespeiro, entendeu? Tipo, provar que eles são errados. Não é só cutucar, é provar. Essa é a melhor parte. E tipo, a pessoa acha eu fico tentando achar que é B, entendeu? Nem sempre dá certo, né? Por exemplo, uma época atrás, eu estava irritado com aquelas mulheres falando, as doulas. Eu odeio essa palavra, fala doulas, já me irrito. Mas... estavam lá, porque o parto humanizado, o parto natural é melhor. Daí eu falei, quer saber, vou defender a cesárea. E daí eu fui pesquisei e falei, que merda, não dá, cara. O parto natural é muito melhor, entendeu? Se a mulher tem condições, se ela quer. Sim, né? sim. Se tudo isso, cara, porra, você sai andando logo em seguida, horas depois, obviamente é melhor, né? Então, não consegui. No livro também, né? Reciclagem. Eu queria descer a lenha na reciclagem. A reciclagem de várias coisas é muito boa. Então... Mas mesmo assim, eu cutuco ela um pouquinho no livro. Conta alguma coisa desse livro aqui, até para o pessoal ficar curioso. Cara, tem muita coisa legal. Eu falo sobre... Até botei um outdoor lá em Belém, né? Com um gráfico que a gente fica achando que o mundo está numa emergência climática, né? Uma crise climática e tal. Rola uma inflação verbal, né? Antes era aquecimento global, mas essa palavra gastou, usaram demais, ela perdeu valor, daí aumentaram a nota, assim, né? Mas, na verdade, a gente uma pessoa de 1920, ela tinha 50 vezes mais chances de morrer em desastres climáticos do que alguém de 2020. Daí, por quê, né? Porque o aquecimento global é uma farsa, porque o clima melhorou? Não. Na verdade, os combustíveis fósseis, eles causam, na minha opinião, eles causam sim efeito estufa, mas eles fizeram outra coisa, que foi nos tornar muito mais protegidos do clima. Né? Então, na Índia, na China, se tinha lá 4 milhões de mortos. De repente, lá em 1920, 1890... tinha algum El Niño, alguma coisa, e ficava a estação seca se prolongava. 2 milhões de mortes, 1 milhão de mortes. Em 1943, a fome de Bengala teve 2 milhões de mortes. De repente, com cimento, com aço, feitos com combustíveis fósseis, que emitem muito carbono na atmosfera, com essas duas coisas se fez concreto. Com o concreto foi possível fazer represas para estocar água, para evitar inundação, e canais, né? Tem o canal Indira Gandhi para levar água para várias regiões da Índia. As mortes causadas pelo clima despencaram. Então é uma contradição isso, assim, né? Então, enfim, essa é uma história que eu falo no livro várias vezes, assim. Tem um capítulo sobre justiça climática, né? Que está na moda, o último capítulo, que fala, não, os países ricos causaram o problema e quem está sofrendo mais são os pobres. É verdade. Quem emitiu mais carbono foram os ricos, quem mais sofre... Gente, ser rico significa, em muitos casos, estar protegido do clima. Se eu ganho grana, eu vou comprar um ar-condicionado. Eu vou ter um carro, ter uma casa que não é de madeira. Não, hoje, casa de madeira até que é chique, né? Mas, enfim. É chique. Mas, enfim. E daí eu falo assim no livro, né? Pô, peraí. O pessoal fala, então, que tem que pagar... Os países ricos têm que pagar para os países pobres. Mas veja por outro lado. O cimento, o aço concreto foram criados pelos países ricos. E os países pobres se aproveitaram disso e as mortes deles caíram muito. Então, será que os países pobres não deveriam pagar gratificações aos países ricos? Eu falo, não, né? Claro que não, isso é bobagem. Vamos parar com esse negócio de reparação, gratificação. Imagina ele pensando, vai te ver o livro assim. Não, tá aqui, ó. Até passa essa pergunta. Você faz isso mesmo? Tipo, você pensa numa coisa, quero desmistificar, aí você começa a pesquisar, aí você decide se vale a pena ou não. Tipo, esse negócio da reciclagem, que nem você falou. Quero falar da reciclagem. Aí começa a pesquisar e falar,
Não, nesse Tá caso certo, eu fui, tá. eu conversei com muito, e é um saco quando a pessoa fala o que você não quer ouvir, né? Fala, droga. Eu fui falar comigo, meu cara, tô querendo falar sobre reciclagem. Ele falou, não, reciclagem é animal. Um cara liberal, ligado ao novo e tal. E por exemplo, no Brasil, a Gerdau, a ArcelorMittal, 70% do aço deles é reciclado, entendeu? O alumínio ele é muito comum, né? Mas ele gasta uma energia colossal, assim, você gasta muita energia elétrica para separar o alumínio. Daí, se você recicla, evita tudo isso, entendeu? Então, é muito bom. Mas, assim, daí eu fui numa usina de reciclagem aqui em São Paulo, né? Depois de conversar com a mulher, isso é engraçado, que ela falou assim, ali na Marginal Tietê, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode fazer. Você não conhece homem que queira trabalhar aqui? Porque só tem mulher. E ela falou, pô, tem um trabalho pesado em máquinas, prensas, tal, que eu preciso de homem. Ou seja, numa situação de desemprego baixo, né, a reciclagem só dá certo em lugares miseráveis que as pessoas topam o trabalho. Se não, alguém vai ter que pagar. Pode ser a empresa, que ela vai tirar um dinheiro do lucro dela e vai patrocinar. Mas a sociedade vai ter que pagar de algum jeito. Você podia pegar aquele dinheiro para curar o câncer, você vai usar para reciclagem, entendeu? Ou para jogar Clash Royale, sei lá. Então, você pode decidir, entendeu? Que tipo de verdade verde as pessoas mais acreditam e os números desmentem? Uma que eu falo no livro muito, falei aí nos vídeos também, é sobre papel, né? Que canudinho de papel, sacola de... Até tem aqui a tartaruguinha, né? Na capa. Que papel é sustentável. Cara, eu cito estudos dizendo que até papel reciclável ele é menos sustentável do que plástico. O plástico... Você pega 1 quilo de plástico e 1 quilo de papel, o papel vai ser mais sustentável. O problema é que com aquele quilo de plástico você faz 10 vezes mais canudinhos, mais sacolas, entendeu? Então, se você pega por unidade de sacola, de canudinho, ele é infinitamente mais... tem menos impacto do que o de papel. Nossa, então podia parar esse negócio desse canudo de papel. Que caos que é esse canudo de papel. Não, isso aí é um masoquismo, assim, né, horrível, cara? Você tá ali prestes a se deliciar com o milkshake, daí aquele gosto de... Você vai dissolvendo na sua boca. Nossa, eu vou andar com seus livros, vou sair dando. Chega lá no McDonald's e fala aqui, ó. Para com essa porra. Atenção, McDonald's, leia e pare com esse negócio de canudinho de papel. Pelo amor de Deus. Eu lembro uma vez, logo que saiu essa legislação, virou essa polêmica, por causa do vídeo do canudinho na tartaruga. Eu lembro que até o Camozato tava aqui em São Paulo, a gente estava conversando, e a gente estava no restaurante, e ainda não tinha legislação, né, de ter que trocar o canudinho de plástico pelo de papel, e era o canudinho de plástico. Aí sempre tem as pessoas, eu não uso canudinho, não, só no copo. Ele falou, gente, você está em São Paulo, qual a chance desse canudo chegar no oceano e entrar no nariz da tartaruga, na praia? A gente até entende, na beira da praia, mas, pô, é questão de higiene, Paulo, né? Na beira da praia é questão de higiene, né? A pessoa jogar fora então, de papel, de plástico. É questão de ser adulto, né, cara? Pô, não vai jogar Mas Aí que eu ia falar sobre isso, sobre o canudinho. Então, isso é muito louco, porque... Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Então, olha só, a lei de São Paulo, né? O Bruno Covas, ele falou lá que foi um passo civilizacional, né? E banir o canudinho, né? Agora só pode coisas biodegradáveis. Pode ser plástico, mas desde que seja biodegradável. Na plástica, os caras botaram um aditivozinho lá que acelera a degradação. No plástico, que é a mesma coisa. Mas olha só que louco. Como o Camozato falou, 95% do lixo de São Paulo vai para aterro sanitário. Aterro sanitário impede a degradação das coisas. Porque para apodrecer, você precisa de luz e de ar. Se não tem, o aterro não tem luz e não tem ar. Daí você só tem a degradação anaeróbica, né, que produz metano, tanto que o pessoal capta metano e tal. Então, tem vídeo na internet, tem estudos que os caras abrem um lixão de 30, 40 anos, o cara pega assim, ele consegue ver o jornal com a data do jornal, papel. Você pega a cabeça de alface, entendeu? Coisas... O que é mais biodegradável que uma cabeça de alface? E daí olha só a genialidade do século XXI. Você faz uma lei dizendo que tem que ser biodegradável. Daí você pega tudo isso e bota num lugar que impede a degradação. Né? Menor sentido, assim, né? Então... Mas sobre o canudinho, última coisa. Caraca, como eu falo, mas eu digo no livro também, que isso é bem curioso, né? Que hoje a gente fica dizendo que o plástico é inimigo das tartarugas e tudo,
Mas, na verdade, o plástico, ele salvou as tartarugas, né? Porque antes a gente usava casco para fazer pente. Eu até comprei no antiquário, devia ter trazido uma cigarreira, assim, bem da Belle Époque, assim, século 1920, feita de casco de tartaruga. Ela parece de plástico, até acho que o cara me enganou, sabe? O cara do antiquário. Acho que é de plástico. Mas, né, liberou, e não à toa a população de tartarugas marinhas está subindo no mundo todo e tal. E o que foi mais impactante para você em toda a sua... Porque você viajou muito, né? Pelo livro, o que você viu que mais te deixou assim, mais impactado? Tá, essa é uma história meio triste, assim, né? Porque eu fui para a Amazônia, né? E para o Mato Grosso, né? Para a parte ali meio Cerrado, meio Amazônia. E fiquei dormi uns dias com meu filho na tribo da Isani, né? Que também é ligado ao Novo. Sim, sim. E depois eu conversei com muitos indígenas, pessoal do Acre e tal. E não só indígenas, né? Mas o que está rolando na Amazônia, está rolando uma situação, uma tensão social, assim. O livro ele é bem divertido, né? O livro é bem engraçado, cheio de piada, mas esse capítulo eu não consegui evitar um clima mais pesado, assim, porque, cara, tá um ressentimento das pessoas com o ambientalista enorme, sabe? A Marina Silva e o Lula, para manter a floresta em pé, eles estão deixando a população de joelhos, Sim. se sentindo humilhada, entendeu? Então tem gente que tem lá, que estava criando gado, que vive de vender leite, e de repente chega um helicóptero do IBAMA, trata a pessoa como um criminoso e apreende os seus poucos animais. Índio, né? Os Guajajara, lá da ministra, índios do Maranhão querem criar poucas cabeças de gado para não ter que caçar animais silvestres e para não passar fome. E não consegue, tem um gado apreendido. No Acre, tem uma cidade no Acre que o prefeito ele fala assim, a gente está com um problema porque as pessoas, as lixeiras, de manhã as lixeiras da cidade aparecem reviradas, porque os índios à noite vêm procurar comida no lixo. Meu Deus. Sabe, então a gente está olhando demais para fotos de satélite da Amazônia e para ver desmatamento e se esquecendo de olhar para as pessoas. Isso para mim é uma coisa assim que me deixou espantado na Amazônia. Nossa. E esses dias a gente estava conversando com o Lunardelli, né? Acho que ele fez uma participação no seu livro, né? E aí ele estava falando, ele falou, essa semana eu li as 3 primeiras páginas do livro do Narlock para minha filha. E aí a filha dele, até coloquei aqui para não esquecer, eu falei, posso falar isso para ele? Ele falou, pode. Ele falou, minha filha pegou e falou assim, agora eu entendi a sua implicância com a minha professora de geografia. Pois é. Aí eu falei, olha só, não, então peraí que eu vou começar a ler para meus filhos também. Pois é, porque eu digo no livro, né, deixa eu contar essa história, né, que em 2020 meu filho estava pandemia, né, tendo aula em casa e tal, daí eu ficava ali só de olho, né, ouvindo a aula dele, e cara, a aula era uma transmissão de culpa, tá ligado? Não era uma aula de conhecimento, era uma aula em vez de, por exemplo, alumínio, né, extração do alumínio, em vez de falar que o alumínio era olha, isso aqui, ó, cara, isso aqui era um metal mais precioso que ouro, tipo, 15 décadas atrás, é pouco tempo, né, 150 anos atrás, e hoje a gente usa para embalar comida, né? E, cara, uma coisa impressionante, toda a história, 2 guris, um de 22, um de 23 anos, de forma independente descobriram como purificar o alumínio e tal. E daí nada disso, a aula falava assim, causa graves impactos sociais, a extração da bauxita causa graves impactos sociais, econômicos, culpa sua, sabe? E a solução é recusar o sistema para uma agricultura orgânica e tal. Então era só culpa. Daí eu falei, cara, tudo bem, a gente agrediu um monte a natureza, é verdade, mas também tem um florescimento humano, sabe? A gente nunca teve uma vida com tanta possibilidade, assim, né? E isso precisa ser comemorado. Então o livro é muito um manifesto para a gente olhar uma coisa mais otimista, mais positiva, assim, né? Muito legal. E o que o público vai mais se surpreender ao ler o seu livro? Eu falo aí, muita gente já está falando que nada a ver, mas as pessoas já estão surpreendendo com outras coisas e não com isso. Mas... Tem duas. Uma é que eventos extremos não estão mais comuns. Eu vi na Globo até, no Jornal da Globo, eu gosto do Jornal da Globo. Não sei se o pessoal não deve gostar mais, né? Mas enfim, dos jornais da Globo é o mais legal. E eles fizeram uma bobagem, misturaram os dados, os gráficos e tal.
dizendo que os eventos extremos, isso a gente vê todo mundo falando, os eventos extremos estão mais comuns. Cara, o IPCC, eu sou só um jornalista, o IPCC, página 1856, do último relatório, do grande relatório deles, eles fazem uma tabela com todos os eventos extremos. O que está subindo? Ondas de calor, temperatura do oceano, temperatura do ar. O que está descendo? Ondas de frio. O que não está acontecendo nada? Furacão, inundação, secas, vendavais, tempestades, o que a gente chama de eventos extremos, não estão aumentando. E por que a gente acha tanto, né, que estão aumentando? Daí é o que o pessoal chama de efeito CNN, assim. O que está mudando, na verdade, é a nossa percepção. Porque hoje todo mundo tem lá um canal de notícia, qualquer vendaval está lá aparecendo na TV. Tem todo mundo com um celular gravando uma telha saindo com o vento. Então, a nossa percepção mudou, né? Eu até tô para escrever mais sobre isso. Mas outra coisa é que... eu falo aqui, ó. Mais pessoas morreram na construção de Itaipu do que do acidente de Chernobyl. E daí o pessoal fala, porra, como assim? A série, milhares de mortos, câncer, tal, que se espalhou pela Europa. E daí, cara, teve 30 mortes confirmados, duas da explosão de Chernobyl, mais 28 que derreteram com a radiação, quase, né? E daí, da radiação que se espalhou, a ONU foi atrás e falou, teve 15 mortes. Teve 5 mil casos adicionais de câncer, dos quais morreram 15 pessoas, porque era um câncer de tireoide que mata pouco, assim, né? Já Itaipu teve 108 mortes confirmadas. Mas, cara, chegava lá, naquela época ninguém sabia, não tinha... Tem história da galera que sumiu, nunca mais achou. O cara caía ali no bloco de concreto, deixavam lá, entendeu? Tem essas histórias, né? Tem essas então, histórias. Se a gente for exagerar para um lado, tem que exagerar para o outro também. Uhum. E daí, enfim, essa é a mais polêmica. Muito bom. Ainda não esqueci da mulher, hein? Que você tá devendo tá devendo a mulher para escrever. Esses dias estava aqui o Japão, a gente conversou com o Japão, né? Aí eu tava pensando, depois... Aí o Japão saiu, aí eu acho que eu conversei com você. Aí o Narlock podia escrever com o Japão, politicamente incorreto da quebrada. Da quebrada. Ia ser muito bom. Ia ser legal. Muito bom. Mas eu acho que eu falaria a Isane, cara. A Isane devia escrever um livro da história do Brasil. Cara, a Isane é muito bacana, né? E imagina que legal, ela é uma indígena falando sobre a história do Brasil, ia ser muito legal. Nossa, ia ser bom. E ela fala mesmo. É. E ela é muito inteligente, né, Narlock? Super. Ela é muito, muito bacana. Ela passou um dia, uma tarde com a gente lá no partido. E aí, tudo que você falou, ela falou, gente, agora a gente tá passando fome. Quase passando fome, que a tribo dela falou que ela mora na tribo mesmo. E ela falou, a gente tá quase passando fome, porque antes a gente podia plantar o que a gente quisesse, o que a gente precisava. Agora eles falam o que a gente pode plantar ou não. E se a gente plantar o que eles não deixam, é isso. Chega com a arma, né? É o pessoal que defende, né? O não, índio. Esse é um personagem que está proibido na cópia. Assim, na Globo jamais vai aparecer, que é o índio que é ressentido com o ambientalista, entendeu? Que o cara quer ganhar seu dinheiro, quer ter uma lavoura maior e tal, e o pessoal não deixa, né? Então é um personagem proibido na grande mídia, assim, enfim. Eu não paro de comer. Agora a gente tem um quadro. Narinha, fala pro Narlock o nome do nosso quadro. A gente tem um quadro que é para... A gente já tá chegando no final, né? Para encerrar se divertindo, dando risada, que é o quadro que chama Na Ponta da Língua e do Fundo do Coração. É bate-bola. Coisa rápida. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Vamos lá, eu começo? Pode começar. Um mito que te dá preguiça. Eu sou ruim de resposta rápida. O mito que me dá preguiça. Que adoçante faz mal. Muito bom. Uma mulher que você admira. Minha mulher, pô. Minha mulher. Um tema que todo mundo trata como emoção e deveria tratar com dados. Meio ambiente. Um cancelamento que te fez rir. Uma vez o Laerte fez uma tirinha sobre mim, falando que eu defendia os ricos, alguma coisa assim. Achei bem engraçado, bem divertido. Uma frase que define política hoje. As pessoas enlouquecem em bando, mas só saem da loucura uma a uma em solidão.
Nossa, gostei dessa. O que é ser politicamente incorreto de verdade? De verdade, é ligar para a verdade e não para parecer mais leal a um valor do que as outras pessoas. Um tema que não dá para ser falado sem ser cancelado. Eu acho grande... É uma resposta comprida, Denise, vamos lá. Um grande tabu que existe hoje nas ciências humanas inteira é você explicar a má situação de um grupo social por uma característica desse próprio grupo social. Então, por exemplo, tem uma teoria que não é muito confirmada ou tal, dizendo que uma das causas das mulheres ganharem menos é porque elas têm mais medo de pedir aumento. Daí muita gente já vai falar, você está culpando a vítima, você está dizendo que é culpa delas. Bom, talvez sim, mas se for verdade, a melhor forma de resolver esse problema é saber que ele existe e para depois, vamos parar de ter medo de pedir aumento. Né? Então, esse para mim é um tabu em várias se estende para muita coisa, assim, né? Um livro que todo brasileiro deveria ler sem ser os seus. O livro que eu sempre recomendo é O Otimista Racional. Eu adoro, um livro que eu adoro, tem muito a ver com esse aqui, que é sobre a beleza do comércio, da especialização. Muito legal. Um inimigo ideológico que você respeita. Um inimigo ideológico que eu respeito. Um inimigo ideológico que eu respeito, alguém de esquerda, assim, né? Quem que é a pessoa de esquerda que fala, porra, esse cara é bom? Difícil. Seja equilibrado, coerente. Nossa. Acho que a Tabata, talvez. Será que eu respeito a Tabata? Acho que a Tabata. Cadê? O mito que precisa cair. Deixa eu pensar um aqui, peraí. Tem um mito, falando em meio ambiente, né? De que a natureza, antes do ser humano, ela vivia em equilíbrio. Entendeu? Não tem isso de equilíbrio. A gente vive num constante desequilíbrio, né? O clima é um constante desequilíbrio. Uma causa que vale a pena defender. Eu ia falar liberdade, mas essa é muito óbvia, né? Essa é só para passar para a próxima pergunta. Tem uma mais legal, assim, que é... Coca Zero. Coca Zero, eu acho que eu queria vender. O Brasil em uma palavra. Privilégio. Um tema que o Brasil não leva a sério o suficiente. Privilégio. Uma polêmica que você riu depois. Que eu ri depois. É uma polêmica, não um cancelamento. Que você sofreu uma polêmica aí. Eu ri muito dessa polêmica do Peninha. Ela me divertiu, essa dele, do Eduardo Bueno, né? Que ele falou lá do pessoal caiu em cima ali, eu fiquei meio... Eu achei divertido. Uma verdade que você defende até o fim. Uma verdade que eu defendo até o fim. Peraí, calma. É que eu fico esperando alguma coisa muito boa aparecer, né? O que o pessoal falou aí? Conta o Pra cada um a gente faz diferente. Essa foi pra pensado em você. Que os homens precisam de supervisão feminina, tá bom? Senão vão se acidentar. Muito bom. Aí puxei o saco agora. Meio ambiente 3 pontinhos. É nossa casa, né? Sim. Muito bom. Né, Loki? Finalizamos. Gostaria de agradecer mais uma vez sua Valeu. Presença. Tá na correria com o livro. Nossa, muita entrevista, palestra e abriu um tempo da sua agenda aqui pra gente. Na primeira chamada que eu fiz, ele, não, vamos sim, na hora, nem cogitou, e não, tenho nada. Depois fui mudando. Mas falou sim de primeira. Tem gente que a gente chama ainda fala, não, deixa eu ver, nenhum momento. Na hora você falou, não, vamos sim, topou, então muito obrigada.
Obrigado, e vamos... Gente. Tem planos para o futuro? Vamos ver, né? Ano que vem. Não. Não, valeu, gente. Precisando, eu adoro o Novo, eu me sinto em casa, porra, é parte de mim, assim, o partido, sabe? Qualidade incrível. Todo mundo, o pessoal de esquerda fala isso, né? Porra, o Novo é diferente, o Novo, caraca, o Novo é outra coisa. E tenho muito orgulho de participar disso, então sempre que precisarem, pode me chamar. Obrigada. Legal. Obrigada, Ana Locke, aí pela participação. Valeu. Deixa aí o último recado. Fala para o mulherado, você que é super engajado na política, que é um lugar seguro, principalmente no Novo. Pois mulherada. Então, muita gente tem preconceito, né? Porra, vai virar deputado, aquele ali tá se metido com política, né? Mas, cara, o Novo é diferente, sabe? É um capital humano, assim, uma qualidade das pessoas incrível, sabe? Você vai fazer muitos amigos participando disso, se engajando com isso. Então, vale muito a pena, eu acho, se engajar. Tua vida vai ficar... Talvez você perca a eleição, né? Poucos ganham, mas a tua vida vai ficar muito mais interessante, muito mais engajada, com laços em outras cidades do Brasil, né? Com amigos pelo Brasil todo. Então, assim, um time que vale a pena apostar. Pessoal, esse foi mais um episódio do Na Base Delas. Curtam, compartilhem, espalhem a nossa mensagem. Obrigada, Ana Locke, Paulinha. Até o próximo.